Boa noite, igreja. Graça e paz. Você que está aqui hoje, que a unção do Santo Espírito de Deus possa entrar em você, penetrar no seu coração, fazer com que os seus ossos sucumbem e que você realmente possa ter a mente de Cristo fortalecido na graça e na misericórdia do Senhor. Nessa noite, se você trouxe a sua palavra, a sua Bíblia, você que está nos acompanhando também na live, se você puder acompanhar-nos, se você puder, nós iremos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. É lá em Apocalipse, no capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 7. Aonde que o apóstolo João, na ilha de Patmos, teve a sua visão. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, com a palavra. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda entre 7 candelabros de ouro. Reconheço as suas obras, o seu trabalho, que é árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova aos que dizem serem apóstolos, mas não o são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde que você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai Celestial, eu estou aqui, Senhor, não por mim, porque pelas minhas palavras, com toda certeza, não iria sair nada. Que o Teu Santo Espírito tome a necessidade, Senhor, da minha palavra, a necessidade dos ouvidos dos meus irmãos, aonde que pode chegar, Senhor, e que seja compreendido, que seja dado por Ti, e que o Senhor realmente possa usar este simples servo de Deus que está aqui na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, uma igreja que, conforme a palavra diz aqui, né? Ela tem perseverado, provas por causa do nome do Senhor, não se esmoreceu, mas da mesma forma que o Senhor um dia deu o elogio, depois ele chegou e deu também a prática daquilo que realmente era a cobrança sobre as coisas que eles não andavam fazendo. Então, hoje, especificamente, quando nós falamos as obras dos nicolaítas, vamos especificamente saber o que há em relação aos nicolaítas.
Os nicolaítas eram pessoas, nesse tempo, na igreja de Éfeso, que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho que se praticava naquela época, na época de Paulo. O objetivo dessas pessoas era corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto do Senhor. Por isso, o significado nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedras de tropeço na igreja de Deus. Então, os nicolaítas são mencionados apenas duas vezes no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Este grupo ele aparece pela primeira vez em Apocalipse 2:6, na qual nós lemos, quando Jesus elogia a igreja de Éfeso para odiar as obras dos nicolaítas. Entretanto, há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas. E a segunda referência, ela se diz no capítulo 2 do livro de Apocalipse, também por vez. Eles são mencionados na carta endereçada à igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra ti algumas coisas que você tem aí. Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, né? Vocês entendem o que é Balaão? Balaão, inclusive, o pastor Marcos falou aqui no domingo sobre Balaão. E que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. Deus abençoe, minha irmã. Agora clareou um pouco. A luz do Senhor veio sobre mim. Glória a Deus. Praticando as imoralidades. Porém, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, diferentemente da carta de igreja a Éfeso, os cristãos de Pérgamo não receberam elogio da parte do Senhor. Ao contrário, eles foram duramente repreendidos por tolerarem os ensinos dos nicolaítas. Agora, tudo isso significa o quê? Que um cristão verdadeiro que obtivesse desse comportamento repreminoso, pecaminoso, provavelmente perderia o seu emprego na influência social daquela época, a época que eles realmente praticavam, considerando o que é excluído à sociedade. Os nicolaítas, por suas vezes, procuravam contornar as situações. Eles tentavam misturar os elementos do paganismo que tinham dentro da igreja de Cristo. Por isso que o alerta era enfático por Paulo e depois veio por Jesus através de João em sua carta a Éfeso. Ainda acreditavam no poder de justificar as suas práticas pecaminosas. Agora, o tempo passou e hoje nós temos pessoas semelhantes aos nicolaítas dentro das nossas igrejas. Elas continuam por aí, rodeando, vem ao culto, canta, né? Oferta, vai para lá, vem para cá. E isso é uma realidade. Essas pessoas levam um estilo de vida imoral e corrupto, elas tentam se infiltrar entre os nossos irmãos, os cristãos, com o objetivo apenas de perverter a verdade do Evangelho. E, no entanto, a sentença já foi dada por Cristo. Quando eles, ou contra eles, batalharei com a espada da minha boca, está em Apocalipse 2,16. É um versículo após esse que nós lemos agora anteriormente. Agora, portanto, arrependa-se, que não verei em breve até que você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas, anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Qual que é esse mistério? Nós vamos ver lá em Apocalipse 1:20. Esse é o mistério da qual a própria palavra diz aqui
no versículo que nós lemos, se eu não me engano, é o 5, que declaram que os apóstolos, lá, está aqui, não é o 2. Na mão direita, os 7 estrelas que andam no meio de 7 candelabros de ouro. Então, o que diz isso daí? Vamos ver esse mistério. Esse mistério está em Apocalipse 1:20, que diz: quando ao mistério das 7 estrelas, que vistes na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Assim como as 7 igrejas foram contadas uma por uma. O elogio vem por vigilância doutrinária à perseverança. O que é isso? Nós dizemos que a vigilância doutrinária, ela é para que você se mantenha acordado, vigilante. Nesse contexto significa estar em estado alerta. A vigilância doutrinária implica num cuidado ativo com a própria vida, no ensino e na crença que você tem no Senhor, para que você não não asmoreça, não desfaleça, garantindo assim para que haja desvios ou acomodações espirituais. E é o que a gente mais vê hoje, né, meus irmãos? Hoje eu não vou na igreja porque eu estou com preguiça, né? Quantas vezes você pode ver os irmãos falando isso? Não, eu acho que é melhor eu assistir essa culto hoje pela live, né? Eu acho que é a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. Então isso vai se infiltrando dentro da mente da pessoa. Como a gente sempre diz, até às vezes fica comentando a esse respeito. O diabo, né, o Satanás, ele inventou um negócio aí, né, que fala assim, eu vou tirar o tempo de todo mundo. Eu vou dar tanta coisa para eles fazerem durante o dia, mas tanta coisa, sabe? Vocês vão ficar ocupados. Todo mundo vai ficar ocupado. Só que você vai lembrar só de você na sua relação material, carne. Mas a sua relação espiritual, uma porcaria. Quando você chegar em casa cansado, exausto, agora acho que eu vou tomar um banho. Eu tomo um banho, aí relaxa o corpo, fala assim, puxa vida, né? Acho que eu vou assistir, agora um repórter, alguma coisa. Aí você vai assistir o repórter, você apaga, aí você não acorda mais, né? Bem, você está dormindo aí, vai para a cama. Então você não teve tempo para Deus, você não teve tempo para a sua área espiritual, você não teve tempo para nada. Por quê? Você ficou preenchido o dia inteiro com coisas do mundo. Com coisas que realmente a gente fala, poxa, será que vale a pena tudo isso, gente? Se nós realmente soubéssemos a importância que nós temos de dar-nos de nós para Deus, a importância que nós negligenciamos, a importância que nós fazemos, sabe, assim, como se fosse uma coisa, servir a Deus não é nada, sabe, servir a Deus é uma coisa normal que a gente vive. Não é, gente. Você já pensou nós chegarmos perante ao Senhor e Ele vai cobrar tudo isso de nós? No dia, tudo que nós fizemos, tudo que nós não fizemos, tudo que deixamos de fazer, tudo que praticamos. Então, é muito ruim isso, porque eu ainda hoje estava lá meditando nessa palavra e quando eu falei, Senhor, nós não temos temor ao Senhor, nós não temos temor ao Senhor, nós não temos temor a você, nós não estamos temendo, nós não tememos a Deus, nós não tememos a Deus, nós levamos a nossa vida como, deixa a vida me levar, essa que é a grande verdade. E por isso, força, determinação para manter vigilância durante longo tempo, juntas elas formam um caminho contínuo com compromisso, fidelidade, preceitos e doutrinas. E isso nós temos que ter disciplina. Nós temos que ser disciplinados a isso, porque se nós não fazermos a disciplina, nós não conseguimos ter uma vida verdadeira cristã. E no meio de proteger uns aos outros de um coração tão perverso e incrédulo, fale as palavras que nos vai sustentar em fé, que apoiam a nossa fé. E que esta advertência e exortação
não é porque a pessoa realmente pertence a Cristo. Pode se perder, mas por que perseverar? A evidência que você realmente pertence, se você realmente pertence a Cristo, e se você cair, isso demonstra que você nunca foi um verdadeiro participante de Cristo. A Deus nunca permitirá que isso aconteça com aqueles que se tornam verdadeiros participantes do Senhor. A perda do primeiro amor é um importante fator que nós hoje parece que falamos, não, eu sou aquele cristão de que quando eu me converti, eu era aquele cara. Não, você não é 10% daquilo que você era, porque você recebeu, você regurgitou, deixou ruminando aquilo dentro de você, você viveu um cristianismo verdadeiro. Se o pastor falasse assim, vamos furar um buraco, você ia lá. Vamos subir no telhado, você ia lá. Vamos fazer isso, vamos no curso não sei o que, na segunda-feira, na terça e na quarta. Você ia olha, sem brincadeira, todos os dias eu ia na igreja. Minha mulher já estava até ficando com o saco cheio, falou, mas você vai todo dia na igreja? Eu falei, vou todo dia na igreja. É para abrir buraco, fazer alicerce? Vamos lá que eu vou. Não sou 10% daquilo que eu era. E se você olhar para você, é a mesma coisa. Isso é uma coisa que acontece com a gente, por quê? Por causa do relaxo que nós temos, por causa das coisas que nós não vemos com verdade as coisas de Deus. E se nós realmente tivermos consciência, nós temos que cada dia mais retroagir e voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor é a coisa mais linda. O Espírito Santo reinava dentro de você que você não dava oportunidade para nada nesse mundo. Aquilo que te envolvia na palavra, você só vivia no dia inteiro ali, hino, Bíblia, oração, jejum, fazia jejum de 2, 3 dias lá, hoje para fazer um jejum de um dia. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Lembra-te, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Remoção do candelabro. As consequências da desobediência. Então a palavra diz que, meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Amarre-os continuamente no teu coração, amarres ao redor do seu pescoço, como tu fores ela te. Essa palavra está em Provérbios 6, 20 e 26, tá? Que eu estou falando agora nesse momento. Então, ela te guiará quando você dormir, ela te guardará, e quando você acordar, ela falará com você, para que o mandamento, que é uma lâmpada, é a lei que é leve, a repreensão da instrução e do modo de vida, para te guardar da mulher má lisonjeia que está lá fora, de línguas e de uma mulher estranha. Não deseja a beleza dela em teu coração, nem que ela te leve com as pálpebras, pois por meio de uma mulher prostituta, o homem é reduzido a um bocado de pão, e a adúltera caçará pela sua preciosa. Provérbios 6, 20 e 26. A promessa daqueles que receberão a árvore da vida no paraíso, ou seja, para que dela se alimenta. O conceito da árvore da vida, ela se inicia lá em Gênesis. Nós sabemos que não comerás desse fruto assim assado, porque você não pode comer, é proibido. Em Gênesis era proibido, mas depois nós vamos ver, posteriormente, que lá em Apocalipse 2, 22, a promessa do acesso à árvore da vida é renovada ao Novo Testamento, no contexto de Nova Jerusalém, o paraíso de Deus.
O Apocalipse também 2:7 declara que quem tem ouvidos ouça aquilo que nós já lemos. O que vencer darei a ele o direito de comer da árvore da vida. E em Apocalipse 22:14 reitera: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a árvore da vida, no começo, lá no paraíso, era proibida porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Futuramente, essa árvore servirá para que você se alimente dela e tenha saúde. Então, ela, depois de tudo isso que se passou, ela servirá para que você se regozije dela, coma o fruto dela, viva dela, para a cura das nações. E encerrando, comer a árvore da vida representa imortalidade, vida eterna. O principal significado associado ao dom da vida perpétua e superação da imortalidade, ou seja, da morte espiritual e física. Próxima de Deus simboliza a restauração do relacionamento íntimo e direto com Deus, que havia sido quebrado pela desobediência original de Adão. Recompensa aos justos, que recompensa final é para aqueles que se mantenham à fé em superarem as tentações que seguem os preceitos divinos. E no resumo, a promessa da árvore da vida é a promessa da salvação e da vida eterna. A presença que Deus dá para todos os que creem e perseverem a sua fé. Nessa carta a Éfeso, Jesus, sendo cantado por João, ele consegue realmente fazer uma das formas para que nós tenhamos um alerta, mesmo com coisas que a igreja de Éfeso praticava, ela foi repreendida para voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, voltar ao primeiro amor é como eu acabei de falar, é a coisa mais importante para nós nos sentirmos vivos através do Espírito Santo e servir ao Senhor com alegria, com disposição. Temos perrenhos, temos um monte de perrenho na vida, a gente sabe disso, tanto quando a gente vive lá fora, na família, em todo lugar. Mas isso não impede de nós servirmos ao Senhor com a verdadeira graça do primeiro amor. Aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa, Não queria lembrar às vezes dos namorados. Os namorados, quando tem aquele primeiro amor, aquela primeira coisa mais gostosa, é inesquecível, mesmo que um dia você não esteja com aquela pessoa. Mas você vai lembrar daquele primeiro amor. Vai falar, puxa vida, era daquele jeito. Então, era, Não deu certo, alguma coisa aconteceu. Agora, o primeiro amor que Deus te dá, ele é para sempre. Ele não se perde. Você não tem como falar, não, esse primeiro amor eu não quero mais. Se você não quiser o primeiro amor, você está deixando a salvação de lado. E Deus quer que você tenha o primeiro amor dentro de você e também que você possa passar isso para as pessoas que estão ao seu lado. Fique com sua palavra, em nome do Senhor Jesus.